Bom, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês mais uma possibilidade de transferência de imagem. Como eu disse nos outros vídeos, né, tem vários meios aí, vários materiais que a gente pode usar para fazer a transferência e cada um dá um resultado diferente com um tipo de material, né, com um tipo de impressão. Então é algo muito de experimentação, né? E nesse vídeo aqui a gente vai usar o verniz acrílico fosco, tá? Essa técnica aqui de transferência é muito usada no artesanato, né? Naquela decoração de caixa de MDF, caixa de madeira. Ele dá resultado principalmente com recortes de revista de livro, né? Ele também dá resultado com impressão a laser, mas ele é mais indicado e mais possível de fazer, dar um resultado melhor com os recortes de revista. E também, como eu tinha dito, depende muito da qualidade da impressão da revista, né, da qualidade desse material gráfico. Se for um material, uma revista mais sofisticada, né, ela normalmente tem um verniz que impermeabiliza a impressão, né, então, dependendo da revista, às vezes não dá resultado. Então, eu recomendo de usar revistas mais antigas, né? Eu costumo dizer aquelas mais baratinhas, que costumam soltar tinta na mão, aí elas são mais possíveis de fazer a transferência de imagem. É, e também a gente vai fazer com o verniz acrílico fosco, mas ele funciona também com o verniz acrílico brilhante. Tá? Eu não costumo usar o verniz brilhante porque ele dá aquele aspecto de envernizado mesmo, né? Aquele brilhoso que eu não costumo gostar muito do resultado, mas também funciona. E outra dica e outra indicação é que normalmente esses fabricantes de material de artesanato, de arte, né, tipo a Acrylex, a Corfix, além desses do verniz acrílico fosco, do brilhante, eles também têm uma linha de produtos que são específicos para esse tipo de técnica, né? Então tem alguns que chamam cola transfer ou transfer print, né? Aí depende do fabricante, ele muda de nome, mas eles vendem como um material que é específico para essa técnica. Tá? Então, vale a pena comprar, né, esses materiais. Eu vou fazer com o verniz acrílico porque ele dá um resultado semelhante, né? Então, aí vocês já sabem que testando com o verniz brilhante ou com essas cola transfer, né, transfer print, o procedimento é o mesmo e o resultado varia um pouco, né, mas fica bem próximo. E outra informação que é importante é que, como ele é um verniz, ele vai impermeabilizar o nosso suporte, né? Ou o papel ou o tecido. Então, quando a gente fizer no tecido, vocês vão ver que o tecido fica mais durinho depois de realizar o procedimento, né? Às vezes tem gente que termina a transferência e depois ainda passa um pouco de verniz para ele ficar completamente impermeabilizado, né? Que é um resultado legal também. Mas vale lembrar isso, né? Porque às vezes com um tecido mais durinho vocês podem intervir com outras técnicas, né? Com bordado, até com gravura, né? Com outras técnicas que aguentam bem num suporte um pouco mais rígido, certo? E qual é o procedimento básico aqui, né? Para vocês entenderem rapidamente. O verniz ele vai funcionar como uma cola, né? Que vai juntar o nosso recorte de revista sobre o suporte, né? Sobre o papel. Então a gente vai passar o verniz no suporte, no caso aqui no papel, depois na fotografia, na face que a gente quer utilizar, né? Então no caso, se eu quiser transferir essa imagem aqui, eu vou passar o verniz sobre essa imagem. E enquanto o verniz estiver molhado, eu vou juntar os dois e esperar secar. Quando secar, a gente vai molhando e descamando todo esse papel, toda essa superfície, para só sobrar aquela camada de tinta sobre o nosso papel ou o nosso tecido. Tá? Então o procedimento é esse, né? Esse verniz ele vai fixar essa camada de tinta e a gente vai retirar o papel da nossa impressão. Tá? Depois, quando eu fizer aqui, vocês vão entender melhor, mas só para explicar rapidinho o procedimento. E aí, nisso de ir tirando o papel, é um procedimento de bastante cuidado se a gente quiser uma imagem bem nítida, sem interferência, mas a gente também pode contar com essas interferências, né? Então, se a gente carregar muito o dedo na hora de ir tirando esse papel,
ele pode rasgar e soltar e a gente ficar sem aquela parte, sem aquela informação da imagem, tá? Só para vocês saberem aí de possibilidades. E também tem isso, né? A gente pode, como a gente, no caso da transferência com thinner, com o óleo de banana, a tinta solta e vem para o nosso papel ou para o tecido. No caso desse procedimento aqui, a imagem inteira vem para cá, né? Então dá um resultado um pouquinho diferente, tá bom? Vamos começar aqui, vou começar primeiro com um tecido. Esse aqui é um tecido de algodão cru, né? Que a gente usa bastante para bordado também. E nesse momento a gente pode fazer algumas escolhas, né? Para transferir para o tecido eu vou usar essa imagem aqui. E quais são as escolhas que a gente pode fazer, né? Passar o verniz no tecido todo ou só fazer uma marcação aqui e passar só onde vai a minha imagem e deixar esse restante do tecido aqui livre, tá? Ou então, por exemplo, se eu quisesse fazer primeiro um recorte nessa imagem aqui, separar a imagem do fundo, eu poderia também só passar o verniz na área da minha imagem, né? Aí bastaria eu fazer uma marcação ali para eu saber certinho onde que eu tenho que aplicar o verniz, tá? Mas é só para vocês saberem que com essa possibilidade de transferir a imagem toda ou parte de uma imagem, eu posso partir para um pensamento de colagem também, né? De começar a juntar partes para fazer essa transferência e aí isso leva a gente para um outro tipo de resultado, tá bom? Aqui eu vou fazer rapidamente esse procedimento só para vocês entenderem o funcionamento, mas aí vocês já sabem que podem partir para outras possibilidades, tá? Vou colocar um pouco do verniz aqui nesse pires e vamos começar. E esse verniz, apesar dele ser branco, quando ele seca, ele fica transparente, tá? Eu vou passar aqui sem pensar muito na área do recorte da revista, tá? É importante a gente passar bem, como o tecido tem a trama, muitas vezes nisso de passar muito rápido, a gente deixa a área sem cobrir, né? É importante não tentar espalhar bem o verniz, mas também deixar ele com bastante material, tá? Com bastante verniz para ele dar essa liga, essa cola entre o papel e o tecido nesse caso, tá? E como eu disse, tem que juntar as duas superfícies enquanto tá úmido, tá? Não pode deixar secar, então tem que fazer meio rapidinho. Não vou cobrir aqui, porque ele transpassou um pouco do verniz para minha base. E aí a gente passa o verniz, deixa eu só colocar aqui de lado, a gente passa o verniz na face que a gente quer usar a imagem, tá? Sujar um pouco aqui a madeira, mas depois eu limpo. Então passei bem na fotografia, passei bem no meu tecido, eu junto os dois enquanto o verniz está úmido, tá bom? Junto os dois. Estico bem a minha imagem aqui, que é importante nesse momento de não ficar muito... evitar de ficar bolha de ar, né? Ou evitar de ficar dobrado o papel, tá? Porque ele dá interferência na imagem. E também é uma outra possibilidade, né? De na hora de transferir isso para cá, colar esses materiais, de contar com o acaso aí também de dobrar, de amassar, tá? Tá bem coladinho aqui a fotografia no tecido e agora a gente espera secar, tá? Como tem o tempo do vídeo aqui, a gente não pode ficar esperando muito tempo, a gente pode acelerar esse processo com secador de cabelo ou com ferro de passar, tá? No caso eu estou com ferro de passar aqui ligado e eu vou passar
esse, esse suporte, né, passar o tecido para ele secar um pouquinho mais rápido, tá bom? Só vou acelerar o vídeo aqui para eu conseguir secar esse material. E uma dica importante quando a gente vai passar tecido claro, principalmente. Né? O ferro, se ele estiver muito quente, ele queima o tecido, né? O pessoal que passa roupa já sabe. Então eu procuro deixar um papel manteiga, um papel de seda, às vezes até uma folha de sulfite, para evitar de entrar em contato direto do ferro com algodão, com esse tecido mais claro, tá bom? E agora com o tecido seco, né, eu deixei um tempinho aqui para ele terminar de secar mesmo, né? É bom não começar logo depois de forçar a secagem. A gente começa a segunda parte aqui, que é a parte mais delicada, né? Qual é o procedimento, né? A gente vem umedecendo o dedo e vem aqui lentamente molhando o papel e descamando até tirar todo o papel da impressão e sobrar só aquela camada da tinta grudada no tecido, tá bom? É um procedimento de paciência e cuidado, tá? Tem que fazer bem delicadamente e pode entrar nesse caminho de arrancar um pedaço da imagem, né? Isso pode ser por acaso e isso também pode ser de propósito, né? Pode ser um aspecto aí que vocês, a partir da experiência, pode provocar para chegar nesse resultado, tá bom? E como a gente vai usar o dedo, né, para poder fazer isso, é bom lavar bem as mãos, né? A mão não tá engordurada para começar a fazer isso, tá? Então, num primeiro momento, ele não vai começar a descamar logo de cara, tá? Então a gente tem que ir com carinho aqui, fazendo, esfregando mesmo. Ó, vocês estão vendo que aí ele começa a soltar. E aí é nesse ponto que eu digo que é legal de trabalhar com uma revista mais antiga, né? Uma revista de menos qualidade, que não tem aquela impermeabilização da impressão para poder dar um resultado legal, tá bom? Aí vocês estão vendo aqui que como que eu gosto e costumo fazer. Eu primeiro dou uma tirada do papel do recorte todo, tá? E depois eu volto fazendo esse sintonia fina aqui, né? Depois eu volto tirando o papel mais delicadamente para sobrar só a tinta. Tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Não umedecer muito o dedo, tá? Para não molhar muito a superfície. E também, por exemplo, se eu estou numa área aqui que está umedecida e eu começo a vir para cá, ele começa a querer rasgar o papel, ó, tá vendo? Não pode deixar acontecer isso. Qual que é o processo? Ir avançando conforme o papel está molhado, tá? Então, se eu conseguir tirar de uma área aqui, eu venho, molho o dedo de novo, me desço a área e vou avançando, tá bom?
tem que tomar bastante cuidado nesse sentido de não sair rasgando o papel de uma vez, tá? Eu vou continuar aqui mais um pouquinho. Aqui vocês já podem ver que está surgindo a imagem, né? Já está aparecendo. Eu já tirei o suficiente para começar a aparecer a imagem, mas ainda não está no ponto final, tá bom? Bom, terminei aqui essa primeira etapa, tá? Onde eu fui tirando o que eu conseguia do grosso do papel aqui, tá? E aí eu parto agora para um trabalho um pouquinho mais fino aqui, mais delicado, para chegar num resultado só da imagem, tá? É um procedimento que faz essa sujeira, tá? Então façam numa área aí que possa sujar um pouquinho, mas é uma sujeira limpa também, tá? E também é sempre bom manter perto um pano, alguma coisa, porque se por acaso cair muita água, né, você pode enxugar o suporte aqui e continuar. E o que que a gente vai fazer aqui agora? Continuar nesse procedimento, só que um pouco mais delicado, tá bom? Uma coisa que eu não comentei que é bom observar, no meio da imagem normalmente é mais difícil, às vezes acontece, né? Mas de rasgar, né? E nos cantos, né? Como a gente está fazendo um movimento que pode arrancar a fotografia do tecido, tomar mais cuidado com isso. Outra coisa também, né? Como a gente está esfregando, pode ser que manche o tecido porque a gente está esfregando a tinta da revista, tá? Tem que contar com isso também, tá bom? Agora eu vou continuar aqui nesse trabalho de ir retirando esse restante de papel aqui que sobrou em cima do meu tecido. A gente não vai tirar o papel todo, tá? Porque sempre vai ter ali uma camadinha do papel junto com a tinta colada no tecido, tá? Eu vou continuar aqui. Aqui a gente está chegando próximo do limite da imagem, tá? E o que que eu gosto de fazer neste momento? Como o papel ainda está molhado, porque eu tô toda hora aqui, né, umedecendo o dedo, passando e tal, às vezes é legal esperar secar ou secar com ferro, com secador, alguma coisa, para a gente poder ver onde ainda tem papel nesse recorte, tá? Então eu vou dar uma secada aqui nessa imagem para a gente poder ver se consegue avançar mais um pouco e deixar só aquela camada de tinta do recorte. Olha, aqui já deu para ver bem que ainda tem papel que pode ser retirado, tá? Então, voltar a fazer esse trabalho
mais delicado aqui para terminar de tirar o que ainda a gente consegue do papel. É, uma coisa para eu comentar que eu não tinha falado, aqui nesses cantinhos deu para perceber que eu arranquei um pouco da imagem, né? Faz parte do processo. É só para vocês saberem que é algo que tem que ser feito com bastante cuidado para ele dar um resultado legal. Tá bom? Vou continuar aqui mais um pouco. E nesse ponto, né, onde a gente está acertando, chegando nessa camada de tinta, é legal molhar menos o dedo, tá? Deixar o dedo um pouco mais, ainda úmido, mas um pouco mais sequinho para a gente não estragar, não arrancar a imagem nesse final, tá? Bom, avancei mais um pouco aqui com a imagem. Ele ainda está molhada, né? Mais uma vez ela está molhada. Eu vou secar novamente para ver se a gente consegue avançar mais um pouco e tirar mais material. Só para vocês observarem, né, que a gente vê que está chegando no limite aqui quando esse papel que a gente retira, que nem ele está começando a sair da cor do tom da pele da modelo aqui, né? Então, sinal que a gente está chegando no nosso limite, tá? Vou secar aqui novamente para a gente ter ideia se dá para tirar mais papel. Olha, ainda está com papel na superfície, mas o resultado não vai muito além disso daqui, tá bom? Então, mesmo esquema, umedecer um pouco o dedo e continuar nesse trabalho aqui, tá? Bom, eu acredito que esse seja o limite da nossa imagem, até porque em algumas áreas ela está começando a tirar a camada da tinta, tá? Então eu vou parar por aqui e para tentar manter essa imagem mais fiel possível, né, não ficar muito esbranquiçada, eu vou passar o verniz, o mesmo verniz aqui por cima, tá? Só para a gente tentar manter essa imagem mais próxima possível do que era ela impressa no papel, né? Tá?
tá? Então esse aqui é o resultado mais, é lógico que ele vai secar, daqui a pouco eu mostro novamente para vocês, tá? Mas é o resultado mais próximo, né? O procedimento foi bem interessante, o resultado ficou bem legal, né? A foto, a imagem tá bem nítida aqui, né? Mas se a gente seguir avançando muito ali, tentando tirar mais papel, ele vai acabar arrancando a imagem, tá bom? É, como eu disse, o tecido ficou mais durinho porque foi passado o verniz, né? Teve essa situação também aqui de conforme eu fui chegando mais próxima da tinta da revista, ele começou a manchar esse tecido, que pode ser uma possibilidade a ser explorada também. Se eu não quiser esse resultado aqui, eu venho com mais cuidado ainda na hora de tirar o papel, tá? Uma parte dessa mancha aqui fora da imagem também é por conta do verniz, né? Vocês lembram que eu passei o verniz bem sem muito limite, tá? Mas esse aqui é o resultado da transferência com o verniz acrílico, tá? Eu acho que tem bastante possibilidades aí de uso e, como eu falei, né, essa técnica com verniz acrílico funciona bem para revista e para impressão offset no geral, né? Livros, encarte, né? Só tem que ver, sempre entrar nesse caminho de experimentação, como eu comentei nos outros vídeos, né? Tipo, eu quero usar essa imagem aqui dessa revista. Vou pegar um pedacinho ali da revista, uma outra fotografia, vou testar no tecido, ver se ele consegue fazer, se eu consigo arrancar o papel dessa forma, né? Se dá esse resultado. E aí, deu o resultado? Legal. Agora eu vou fazer no meu trabalho finalizado, tá? Só para não correr o risco aí de perder o seu trabalho, tá bom? E aí, né, estando pronto, estando sequinho, ele já está secando aqui. Pode usar com outras técnicas, né? Pode vir com um bordado aqui fazendo interferência, mas é um resultado bem interessante, né? Porque aí a sua fotografia está como se fosse impressa no tecido, certo? E agora vamos fazer o mesmo procedimento no papel, tá? Esse aqui é um papel Hahnemühle, 300 gramas. Ele é um papel para gravura, para outras técnicas também. E ele é 100% algodão, então ele dá um resultado próximo do que é no tecido. Tá? E aí o procedimento é exatamente o mesmo. Passar o verniz no suporte. Foi importante ter passado bem o verniz no tecido, porque vocês viram que ele não soltou, ele só soltou ali naquela parte do nariz que quase não dá para notar. Mas muitas vezes o tecido, como ele tem a trama, né, como eu comentei, às vezes tem alguma partezinha que você não enxerga e não passa direito, né? E aí você vai perceber que não passou direito na hora que você começa a arrancar o papel, porque aí sai o papel inteiro e fica aquele buraco na sua imagem, tá? Que não é um problema, mas é bom vocês conhecerem o funcionamento aí para poder usar de uma forma correta. Se a intenção for deixar buracos e áreas faltantes aí na imagem, tá tudo certo. Só limpar o pincel aqui. E vocês viram também que conforme eu estava fazendo esse procedimento na área mais fina ali da imagem, eu fui meio que secando o meu dedo na mão, né? Na palma da mão aqui, para ele não ficar muito molhado. E aí, mesmo esquema. Passei o verniz no papel, passei o verniz no recorte de revista. Com os dois molhados, eu junto um suporte no outro e espero secar. Tá? Eu vou dar um tempinho aqui para secar, vou passar ele com o ferro e já retorno para a gente continuar o procedimento. Bom, eu estou aqui com a imagem seca, né? Eu passei com o ferro novamente, deixei secar, deixar de estar quente para a gente começar o procedimento, tá? E o procedimento é o mesmo, tá? Umedecer o dedo, ir tirando o papel, tirar o grosso primeiro do papel, secar, voltar e fazer esse ajuste fino aqui para terminar de tirar este papel,
tá bom? Eu vou acelerar o vídeo aqui um pouco para ele não ficar muito longo, tá bom? Mas só para vocês saberem que o procedimento é exatamente o mesmo. Se tiver alguma imprevisto aqui no meio do caminho, eu comento com vocês, tá bom? Bom, eu fiz essa primeira tirada do grosso aqui do papel, tá? Não sei se deu para perceber, mas logo o começo foi um pouquinho complicado porque esse recorte é de outra revista, né? E cada revista tem um tipo de papel, né? Tem um tempo também, uma idade e tem uma impressão diferente também. Essa, esse papel dessa revista, ele demorou bastante para começar a sair, tá? E aí quando ele começou a sair já estava chegando na imagem, tá bom? Então só para vocês se atentarem a isso também que para não se empolgar muito de não tá saindo, vou forçar aqui, vou esfregar pra caramba para poder tirar esse papel porque pode rasgar, tá? Só para ter esse cuidado porque entra naquele caminho de fazer experimentos, né? E aí cada revista, cada impressão, você vai ter que proceder de uma forma mais delicada ou não, tá? E aqui eu estou fazendo já essa segunda etapa aqui de voltar com o dedo um pouco menos molhado e ir tirando mais delicadamente o que ainda parece ter de papel, tá bom?
Eu vou dar uma secada aqui na imagem para a gente conseguir enxergar onde ainda tem papel, onde eu posso tirar. Vocês podem ver aqui que aqui eu arranquei um pouco da tinta já da imagem, né? Talvez tenha forçado demais, ou talvez o verniz naquela área não foi bem passado, tá? Mas só para vocês saberem que é isto, né? Como é algo manual, sempre tem a cara do manual, né? Conforme secou, deu para ver onde ainda tem papel, tá? Então vamos voltar aqui e tentar tirar mais um pouco. Só para vocês se atentarem aqui, a gente pode deixar a imagem com um pouco de papel, né? E aí ele vai ficar com aquele aspecto mais uma névoa aí por cima da imagem. Ou vocês podem ver aqui, ó, aqui ele não tem quase papel, tá? Mas ao mesmo tempo, vocês estão vendo também que vão ficar essas áreas falhas, né? Porque aí junto com essa tirada máxima do papel, eu tô tirando um pouco de tinta. Vamos ver o que que dá para fazer com essa imagem aqui, tentando tirar o máximo do papel, tá bom? Bom, vocês viram aqui que conforme eu tentei tirar muito papel, ele foi desfigurando essa imagem, né? Foi saindo muito do que é a imagem de fato, então eu vou parar com ela por aqui, tá? Só pra gente não passar muito do ponto e ficar muito desfigurada, tá? Eu tô passando uma camada de verniz aqui e vou esperar secar um pouquinho para vocês terem ideia desse resultado, tá? Bom, a imagem está um pouco mais seca e eu tô aqui com a imagem do tecido também para vocês compararem os resultados, certo? Pode ver aqui que ele tá com esse brilho, né? Porque eu passei o verniz por cima, mas o resultado que a gente consegue com esse procedimento é algo bem próximo disso, tá? Então, como eu disse, esse procedimento com verniz acrílico, que pode ser o fosco, o brilhoso, ou com os outros materiais, né, a cola transfer, o transfer print, ele dá um resultado próximo disso, né? O que vai dar a diferença aí esteticamente, né, dessas imagens é a forma como a gente vai tirar o papel. Se a gente quiser um resultado como a gente conseguiu aqui com o tecido, é naquele esquema que eu mostrei, né? Com muito cuidado, tirando o papel, seca, ainda dá para tirar ali, vou lá, esfrego o dedo mais um pouco, né? E até chegar na nitidez aí, quando a gente conseguir observar essa imagem como um todo, sem muita interferência, né? E aqui foi um resultado que teve mais interferência, né? Uma parte da imagem saiu, soltou a tinta, né? Ficaram algumas áreas ainda com um pouco de papel, mas eu, como eu comentei, eu preferi fazer dessa forma para não perder a ideia da imagem, tá bom? E ficou a imagem aqui como se tivesse sido impressa no papel. A partir daqui eu posso bordar, posso pintar, né? Posso intervir aí com várias outras técnicas, certo? Com este resultado, vocês podem partir para várias outras possibilidades, né? De
costura, de transformar isso num livro de artista, ou isso, né? Tem essas várias combinações e várias possibilidades, né? E entra nesse caminho do que eu já comentei, não só nesse vídeo, como todos os outros, né? Que é um lugar de experimentação, de teste, de ver se funciona e de contar que com cada um desses procedimentos vai ter um resultado diferente e vocês tendo esse conhecimento aí, vocês podem tentar utilizar o que se aproxima mais da poética de vocês para o trabalho a ser realizado, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.